crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Dulce, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus com vocês. Todas as vezes que nós nos encontramos é um momento muito especial, afinal, nós não podemos estar lá na igreja juntos, numa aula, numa sala, por conta de toda essa pandemia que estamos passando. Mas não é por isso que nós vamos deixar de aprender um pouquinho da Palavra de Deus. Eu me uni ao grupo da Menibrac para continuar dando aula para vocês neste momento, tá bom? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as coisas que desagradam a Deus. Você sabia que tem muita coisa que Deus não se agrada e tem uma que Deus abomina? Quando fala abomina é algo que não suporta, que não quer de jeito nenhum. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre 7 coisas que Deus não gosta. 6 que Deus não gosta e uma, que é a última, que ele rejeita mesmo, que ele não suporta. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Provérbios 6. Eu já estou com a minha aberta aqui, minha Bíblia. Essa tradução é a Bíblia Viva, mas você pode pegar a tradução que você tiver aí na sua casa. Eu vou ler para vocês aqui o versículo que eu separei, tá? Eu estou no capítulo 6 e o versículo é do 16 ao 19. Eu vou ler primeiro o 16, tá? E depois a gente vai ler os seguintes. O 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a última que ele simplesmente detesta. Então vamos lá. 6 coisas que Deus odeia. E última, a 7ª, Deus detesta. Vamos ver então o que são essas coisas que Deus odeia e qual é a que Deus detesta. Vamos lá. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. E a última que ele detesta, ouve aí, o que é que ele detesta? O que espalha discórdia entre irmãos. Poxa vida, né? Quanta coisa. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Vamos refletir um pouquinho sobre gostar e não gostar. Quando eu gosto de algo, eu quero estar perto, eu quero fazer, eu quero praticar. Quando eu gosto de alguém, eu quero estar junto. Quando eu gosto de uma comida, eu gosto de comer, né? Aquela comida é meu prato preferido, mas é minha sobremesa preferida. Quando eu gosto de uma brincadeira, é aquela que eu sempre quero fazer. Quando eu gosto de um desenho, de uma série, de um filme, estão dentro dos que eu gosto, mas sempre tem um preferido. Assim também, ao contrário, nós também temos coisas que não gostamos. E tem algumas coisas que a gente detesta, não suporta nem ouvir falar. Quanto mais provar, quanto mais estar junto, não quero. Menos, vá para longe, a gente não quer. Então, o que a gente abomina é aquilo que a gente não gosta de jeito nenhum. Então, às vezes, a pessoa gosta, por exemplo, de batatinha frita. Que delícia! Batata frita. Mas se a mamãe fizer uma abóbora refogada, não gosto. E se eu te der um prato de abóbora podre, você fala, eu abomino, não quero, não suporto de jeito nenhum. É mais ou menos assim. Então, quando nós fazemos algo que agrada a Deus, ele se alegra, ele tem satisfação, ele fica feliz. E quando a gente comete algo, faz algo, pratica algo que não agrada a Deus, ele não gosta ou às vezes ele até abomina. Então vamos lá. A primeira coisa, top 1, número 1. O que Deus não gosta? Top 1. Olhos altivos. O que são os olhos altivos? São aqueles olhos que ficam procurando alguma coisa para poder julgar.
olhos que só procuram coisas ruins, que só procuram coisas para poder depois, sabe, ser arrogante, olhos arrogantes, perversos, olhos que procuram coisas ruins, olhos que estão sempre atentos a coisas ruins. Isso Deus não gosta. Olhos que são para ficar vendo coisas que não convém. Por exemplo, coisas que desagradam a Deus. Quando você abre o seu celular, quando você clica na sua internet, o que você olha? O que você pesquisa? Olhos altivos é aquele olho que está sempre procurando as coisas erradas, que está sempre observando aprender com coisas erradas. Esses são os olhos altivos. Eu não quero ter esse tipo de olhar. Os meus olhos são as janelas para o meu coração. Então eu quero que os meus olhos, eles vejam coisas sãs, coisas boas, coisas que possam acrescentar na minha vida, coisas que possam fazer de mim uma pessoa melhor, não é verdade? Então vamos lá, a primeira coisa que Deus não se agrada são aquelas pessoas que têm os olhos para procurar coisas ruins. Não pode. Top 2, segunda coisa que Deus não gosta. Língua mentirosa. Exatamente, a língua mentirosa, o Senhor não se agrada da língua mentirosa. Deus fica muito chateado quando as pessoas, em vez de falar as coisas boas, em vez de falar a verdade, falam mentiras. Então, língua mentirosa, o Senhor também não se agrada de língua mentirosa. A Bíblia também fala no versículo, eu não estou lembrando agora qual versículo, vou pedir para o Felipe colocar aqui embaixo para nós, mas a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Olha só, então, se ele é o pai da mentira, se eu fico falando mentira, eu estou sendo filha dele e eu não quero isso para minha vida. Eu sei que nem você. Então, se nós mentirmos, não vamos mentir mais. Então, daqui por diante, a nossa boca, a nossa língua vai ser para falar coisas boas, coisas que Deus se agrada, que engrandecem a Deus e que elogiam as pessoas e que deixam as pessoas bem. Vamos lá, qual é o top 3? Top 3, o que é que Deus não se agrada? Top 3, Deus não se agrada das mãos. Como assim? Das mãos. Das mãos que derramam sangue inocente. Um dos 10 mandamentos é não matarás. E ele é um dos mandamentos mais importantes. Todos os mandamentos são importantes, mas esse mandamento diz não matarás. E é um mandamento de Deus. Lá desde o começo, Deus já se preocupou com isso, em que as pessoas não ficassem se maltratando. Então, mãos são para abençoar, são para orar, são para bater palmas, são para louvar, são para fazer as coisas para nos ajudar. É para estender a mão para ajudar o próximo e não para usar a sua mão para causar mal a alguém. Então, Deus também não se agrada de mãos que derramam sangue inocente. Por isso mesmo que Deus não fica feliz quando existe uma guerra, quando existe uma briga, quando existe uma morte. O Senhor não se alegra na morte de nenhum ímpio, diz a palavra. Nenhum ímpio. Nenhum ímpio é alguém que ainda não ouviu falar de Jesus. Então, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mesmo aquele ladrão que morre sem salvação, Deus não fica feliz pela morte de uma pessoa, né? Então, nós temos que ter isso no coração, que as nossas mãos são para abençoar e não para machucar. Top 4. Top 4. O que é que Deus não se agrada no top 4? Deus não se agrada do coração que maquina, que tem planos maus, que tem planos de maldade. Sabia que os sentimentos e que as coisas, elas nascem no coração?
Lembra que eu falei uma vez para vocês? Eu sempre falo, o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. E muitas coisas começam aqui, ó, no coração. Por isso a palavra de Deus diz que o nosso coração ele precisa estar guardado, estar bem guardadinho. A palavra de Deus diz: de todas as coisas, guarde o seu coração. Sabia disso? Então, guarde o seu coração, porque é dele que vem as palavras de vida eterna, as coisas boas, é de lá que saem os sentimentos. Então, guarde seu coração, para que seu coração seja um coração bom, um coração que agrada a Deus. 5. O que é que Deus não se agrada no número 5? A quinta coisa na lista de Deus que Deus não se agrada: pés que caminham, que correm para o mal, para fazer coisas ruins, para maltratar alguém, para contar mentiras, para fazer coisas erradas. Deus não se agrada de pessoas que estão sempre apressadas, com os pés ligeiros, querem sempre fazer alguma coisa ruim. Ah, não, Deus não se agrada de pessoas assim. Eu não quero ser assim. Você quer? Tenho certeza que não. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que os nossos pés possam caminhar no caminho da luz, tá bom? Vamos lá. 6. Top 6. E o que é que está na lista de Deus? A sexta coisa que Deus não se agrada. Deus não se agrada de quem é testemunha falsa. Você sabe o que é uma coisa falsa? É uma coisa que não tem valor. Quando a gente pega uma nota de dinheiro falsa, significa que ela parece que é, mas não é. Olha só, gente, isso é muito sério. Imagina você ser uma testemunha falsa, você ser uma pessoa falsa. Deus não se agrada de pessoas falsas. Que perto de uma pessoa parece que é amiga, parece que é legal, parece que é cristão. Parece, só parece. Mas na realidade, não é. Não é verdade, não é verdadeira. Não tem, sabe, não tem valor. Uma pessoa falsa não tem valor. Eu quero ter o meu valor, eu tenho certeza que você também. Então pensa nisso. Você quer ser uma testemunha falsa? Não, né? Olha que sério isso. Deus não gosta. Eu não gosto de pessoa falsa. Você gosta de pessoa falsa? Não gosta? Então olha só, Deus também não gosta de testemunhos falsos. Pessoas que usam de mentira para dizer o que são. Ou de repente falar, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente vê muito aí nessas novelinhas que vocês gostam de assistir, as pessoas com vergonha de mostrar onde moram, o que são, o que têm. Nós somos o que somos. O que nós somos, gente, não, o que nós temos não diz o que nós somos. Se você tem ou não um sapato, uma bolsa, um tênis de marca, um celular da moda, isso não diz quem você é. Isso são coisas, são matérias, são coisas que passam, que hoje estão na moda e depois não estão, que hoje tem valor e depois não tem. Mas nós, o coração da gente, a palavra da gente, o nosso caráter, isso tem valor. Isso tem que ter um valor. E o nosso valor já foi pago. Nós já fomos comprados. Nós não temos mais que ficar praticando essas coisas, esse tipo de coisa. Nós somos libertos. Então você que é transformada em Jesus, você é pré-adolescente, você júnior que é transformado por Jesus, não seja como as coisas falsas que a gente encontra por aí. Seja verdadeiro, tenha o seu valor. E a última coisa que Deus detesta, que Deus abomina, que Ele realmente não curte de jeito nenhum, Ele fica muito chateado quando Ele vê isso acontecer, é quando uma pessoa coloca outra contra outra, coloca uma contra outra. É quando alguém semeia a discórdia entre irmãos. O que é discórdia, tia Dulce?
Discordar é quando o meu pensamento ou a minha opinião não é igual à sua. Então, por exemplo, às vezes eu conheço alguém e não gostei tanto daquela pessoa. Só que eu gosto de você. E eu quero que você seja minha amiga, mas eu não quero que você seja amiga daquela pessoa porque eu não gostei. E você é amiga daquela pessoa que eu não gostei. Mas como eu não gostei da pessoa, eu fico fazendo discórdia, eu fico fazendo fofoca, fico inventando história, fico fazendo trolando, fico inventando situações constrangedoras, fico julgando para colocar uma pessoa contra a outra. Isso é o que Deus mais abomina, quando um coloca um colega, um amigo contra o outro. Isso é muito sério, porque a gente vê muito acontecer. E eu acho que muitos nem sabem que é algo que Deus abomina. Olha só, é algo que Deus não suporta. É que um irmão coloque o outro contra. E olha só, que você, menino, menina, coloque o seu amiguinho um contra o outro. Nós somos todos irmãos, estamos todos na mesma comunidade, fazemos parte do mesmo corpo que é Cristo. Nós precisamos estar unidos em fé. A palavra de Deus diz lá em Salmo 133:1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. E ele assemelha isso como óleo descendo, ungindo a cabeça de Arão, que desce pela barba e assim vai. Leia lá no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, vivam em união. Gente, quando fala assim, ó, é como o azeite que desce. Sabe, o azeite era usado para consagrar, para purificar, para curar, para separar um santo. Olha só, quando nós estamos juntos, as bênçãos do Senhor vêm sobre nós, são derramadas sobre nós. Quando nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo espírito, quando a gente tá ali, ó, junto. Então, recapitulando, o que Deus não gosta e o que nós não queremos ser, tá bom? O que nós não queremos ser. Nós não queremos ter olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso nós não queremos ter. Ao contrário disso, que o Espírito Santo esteja no nosso coração, que o Espírito Santo esteja na sua vida e que tudo que for bom, perfeito, agradável, de boa fama, isso sim esteja no seu pensamento, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a orar, tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Fecha os seus olhos aí, que eu vou fechar os meus aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por mais uma palavra que o Senhor nos presenteou, que o Senhor nos ensinou. Eu quero, Deus, apresentar cada pré-adolescente, cada junior, ó Pai, que está na sua casa. Senhor, muitas vezes a gente fica entediado, a gente fica sem saber o que fazer, mas Tu és aquele que renova todas as nossas forças, que nos dá uma direção nova. Obrigada, Deus, porque hoje nós aprendemos que existem muitas coisas que nós fazemos e que o Senhor não gosta. E tem uma, Senhor, que às vezes a gente faz e nem lembra que o Senhor abomina. Pai, nos ensina a ter um bom coração, nos ensina a fazer as coisas certas no momento certo, nos ensina, Pai, a ser a melhor pessoa para o nosso irmão. Pai, nos ensina a ser humilde e a amar ao próximo como o Senhor nos ama.
Pai amado, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Tchau.